Hoje nós vamos falar sobre a transformação do mercado de RH e como a gente tem trazido novas tecnologias para acompanhar este movimento. Então, hoje a ADP está presente em mais de 140 países, atendendo mais de 1 milhão de empresas. E muito mais do que um sistema de recursos humanos, somos parceiros dessas empresas para ajudá-las a terem um papel cada vez mais estratégico no mercado. Para esse bate-papo, eu trouxe aqui dois líderes que vivenciam essa transformação diariamente. Então eu vou pedir que o Moro e que o Diogo se apresentem. Olá, Priscila. Olá, Diogo. Muito prazer em revê-los. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Alexandre Moro. Eu hoje sou responsável pela área de vendas na ADP para a América Latina há 22 anos. Sou Diogo, diretor de produtos. Agradeço a oportunidade também. Estou na ADP há 26 anos. Diogo, eu queria que você contasse para a gente hoje quais são as maiores forças de transformação, no Brasil especialmente. Bom, falando de tecnologia, a maior força do mundo é a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa que está chegando, aliás. A inteligência artificial generativa já está aí há alguns anos e a ADP já tem aí seus casos de uso disponíveis para os clientes, não só na Europa, nos Estados Unidos, mas já disponível no Brasil também. Moro, como que você vê os desafios das empresas hoje, o papel do RH no enfrentamento desses desafios? Ótima pergunta, Priscila. Existem uma série de indústrias e cada desafio está muito conectado com a indústria, com o porte e muitas vezes em que localidade que aquela empresa está instalada. Além disso, nós temos os desafios econômicos. Você vê a remuneração da folha, você vê agora a reforma tributária, existe uma série de questões também de troca de gerações, né, como cada geração se identifica diretamente com o futuro do trabalho. Inclusive tem uma pesquisa muito bacana da ADP que aborda esse ponto. E eu acho que o RH ele pode ajudar bastante aplicando as tecnologias que nós temos no mercado hoje, disponíveis, inclusive a ADP, para que possa fazer com que essas empresas sejam mais competitivas, mais eficientes e mais seguras também em seus negócios. Perfeito. E acredito que o Diogo pode trazer para a gente as principais tecnologias hoje, né? Que estão impulsionando. Sim, o mercado hoje fala de 3 tipos de inteligência artificial: a generativa, a agêntica e a preditiva. E está na crista da onda, né? Só se fala de inteligência artificial. Tem uma pesquisa muito interessante da Gartner que saiu há pouco tempo, falando que até 2027, 40% dos projetos de inteligência artificial devem falhar. E não por causa da tecnologia em si, mas por causa do que está por trás, de processos, de pessoas. E nós da ADP, com bastante experiência, bastante expertise nesse assunto, a gente consegue ajudar nossos clientes com isso. Perfeito. E como vocês veem a reação do mercado brasileiro a essas transformações? O mercado brasileiro ele é sempre muito rápido em absorver novas tecnologias, novas tendências, e nesse momento não é diferente. Então, quando você tem a oportunidade de participar de grandes eventos onde você tem a concentração de presidentes de empresa ou diretores das organizações, todos eles estão olhando com bastante atenção a adoção dessas tecnologias frente aos desafios que eles estão vivendo. Então, recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma grande feira em Nova York, direcionada à área de varejo, em que a grande preocupação deles realmente naquele momento era a reforma tributária. Então, como a organização ela vai se adaptar e como ela pode absorver eventualmente tecnologias para se diferenciar, para ser mais eficientes e para aplicar inovações. Vimos uma série de empresas de varejo aplicando PDVs, usando IA, usando avatares de IA, as pessoas conseguindo efetuar os pagamentos por meio de reconhecimento facial. Então, ou seja, nós estamos no meio de uma transição muito grande da não utilização dessas tecnologias para uma adoção massiva dessas tecnologias. Então, é um momento de transição muito interessante, abre uma série de oportunidades. A forma mais simples de fazer a adoção dessas tecnologias é através de um parceiro, né? Cada empresa ali com o seu ramo, com a sua atividade, entender das novas tecnologias e saber aplicá-las para aquela realidade delas no meio do dia a dia, né? A gente fala de RH estratégico há muitos anos, mas de fato como é que a gente atua para que essas ferramentas elas tragam esses benefícios, seja para o RH, seja para vendas aí no varejo. Importante ter um parceiro que ajude. Vocês citaram colocar essa tecnologia, né? E você citou também a reforma tributária.
Então, como que a ADP tem alinhado esses temas, a tecnologia, a questão legislativa? Como que você tem visto isso? Isso está na nossa essência, né? Desde que nós surgimos, a grande missão da ADP é garantir que todas as pessoas recebam, né, da maneira correta, em todos os países, em todos os clientes. Então, isso está na nossa essência. A inteligência que nós adotamos para fazer essas transições legais de mudança de legislação e até uma nova legislação tributária agora, ela sempre levou a tecnologia como base, né, porque no nosso caso nós temos uma escala mundial. E aqui não é diferente, né? Aqui no Brasil nós temos o nosso núcleo humanizado, nós temos o nosso núcleo robotizado e agora com a nossa IA também para e-social, que tem feito bastante sucesso. E além disso, todas essas tecnologias combinadas, né, para que as empresas tenham, para nós termos certeza que nós estamos fazendo da maneira correta e para que nossos clientes tenham paz de espírito com a prestação de serviço que nós temos, elas também nos trazem um viés de competitividade no mercado. Porque, por exemplo, agora na reforma tributária, as empresas que contratarem serviços que não sejam correlatos ao seu core business podem se beneficiar de créditos, né? Então, nós temos as duas variáveis que podem ser interessantes para as empresas que estejam buscando eficiência. Tanto a tecnologia, para que elas sejam mais eficientes, mais ágeis, mais inovadoras, e também eficiência financeira para o seu negócio. Moro, você comentou de IA para e-social. Isso para mim é novidade. Não sei se o Diogo tem mais informações sobre isso. E com certeza ele é a melhor pessoa para falar disso. Sim, um dos grandes desafios dos nossos clientes é entender a quantidade e quais os erros que chegam do e-social. Né? O governo ele tem uma tabela de erros, tem código, tem algumas descrições de erros ali que são bastante técnicas do ponto de vista de e-social. E a gente trouxe para a nossa inteligência artificial da ADP uma forma de ajudar os clientes a navegar e a entender sobre os erros que estão voltando. Então, onde hoje o cliente ele precisa entender, eu tenho o erro 223, o que eu preciso fazer, e ele busca no manual, eu tive uma experiência. Então, a nossa inteligência artificial já traz para ele um passo a passo do que ele precisa fazer para resolver aquele erro. E esse é só o primeiro passo, né? Eu falei sobre a inteligência artificial agêntica. A gente já está caminhando para que a inteligência artificial aplicada ao e-social também corrija os problemas automaticamente. Então, isso já está no forno, isso aqui deve sair num futuro próximo, mas a gente dá a sugestão de erro e aí já fala, você quer aplicar esses erros agora, tudo de maneira fácil, sem sair da tela. E isso que ele não comentou, que a nossa tecnologia que integra a solução da ADP com o e-social, ela já é totalmente automatizada, então ninguém precisa fazer nada a mais, né, do que o processo de folha. Cada envio para o governo ele está associado ao processo dentro da folha de pagamento, já é automático. Isso sempre foi uma grande vantagem da nossa tecnologia e agora com o IA então nem se fala. Muito legal. E eu fiquei curiosa assim, a IA ela cria essa solução ou a gente tem uma base de conhecimento para alimentar? Excelente pergunta. A ADP está no Brasil, você vai me ajudar a fazer a conta? Mais de 60 anos, ou quase? 69 anos. 69 anos, e a gente tem uma base de conhecimento acumulada de recursos humanos e folha de pagamento como nenhuma outra empresa. Adicionalmente a isso, nós somos a empresa com a maior quantidade de dados em nuvem da nossa indústria, o que faz, todo mundo sabe que a inteligência artificial aprende através dos dados. E essa capacidade nossa, tendo todos esses dados em nuvem, faz com que a nossa inteligência artificial seja melhor treinada do que as outras da mesma indústria. E a nossa base de conhecimento, de RH, gestão de capital humano, de social, tudo isso alimenta a inteligência artificial que a gente liberou para a e-social, mas também as próximas que estão por vir. Mas eu falo delas daqui a pouquinho. Muito legal. E eu queria que vocês contassem um pouco mais de como a ADP tem trazido as tecnologias que estarão ali no futuro. Então, as empresas que estão se preparando para essa nova fase, como que a gente é um parceiro estratégico deles? Eu vou mencionar um pouco mais do aspecto de negócio, né? E vou deixar para o Diogo ser um pouco mais específico na questão de tecnologia. Primeiro, do aspecto de negócio, a ADP ela sempre se preocupa em como fazer com que os negócios dos nossos clientes sejam mais eficientes. Então, quando a gente olha, né, uma reforma tributária, né, agora no início do ano, nós estamos na segunda fase da remuneração da folha, agora em janeiro mais 15%, depois mais 10% em 27%. Quando a gente olha para os desafios do cenário brasileiro,
você vê desafios financeiros. Então, a primeira, digamos assim, o primeiro motivador, né, para esse desenvolvimento, para a aplicação dessa tecnologia, sem dúvida nenhuma, é ser mais eficiente e ser mais econômico no que tange a administração da gestão do capital humano. Então, todas as nossas tecnologias, elas têm um viés de automação e de robotização muito grande para que os nossos clientes percebam essa eficiência. Claro que com essa automação e robotização a gente consegue controlar muito mais tudo aquilo que é executado e como a gente controla, a nossa qualidade é muito superior. E aí isso volta, né, a favor da nossa qualidade, da nossa prestação de serviço. E aí, sem falar nisso, a questão da transformação digital, que aí a tecnologia entra realmente para mostrar, para brilhantar ainda mais o que ela pode fazer nesse segmento. Eu queria entender como que a ADP tem ajudado as empresas que querem utilizar essas novas tecnologias para impulsionar a eficiência e produtividade. Bom, eu primeiro vou falar do aspecto do negócio em si, depois eu passo a palavra para o Diogo para ele falar um pouquinho mais das tecnologias. A gente, normalmente as empresas saem em busca de um software de folha de pagamento, né? E muitas vezes nos chamam de uma empresa de software de folha de pagamento, mas nós somos uma empresa de serviço muito focada na automação, na robotização dos processos. Então, desde muito tempo atrás, a gente já desenvolveu as nossas soluções com base em automação, BPMS, robôs, para que a gente tivesse o máximo de eficiência produtiva, para que você precisasse ter o menor nível possível de trabalhos repetitivos nas rotinas e no calendário de folha de pagamento. Isso só vem se desenvolvendo, né? Agora, recentemente, nós mudamos toda a UX da nossa solução para uma UX muito mais moderna. Vou deixar para o Diogo falar especificamente dos detalhes dela. E agora nós estamos também incluindo o IA no e-social, né, para que a gente tenha ainda maior eficiência. Já era totalmente automatizado, e agora nós também temos IA para auxiliar nos códigos de erro e tal, que o Diogo pode ser mais específico também com isso. Mas o bottom line, quando você olha uma empresa, né, buscando ser mais eficiente na gestão do capital humano, hoje nós temos uma solução que permite que as empresas tenham condições de analisar se elas vão ser mais eficientes adotando a tecnologia, né, as soluções da ADP, e que tipo de benefício, de retorno sobre o investimento elas vão ter. Nós temos uma série de mecanismos que nós conseguimos evidenciar concretamente aonde estão as oportunidades financeiras, antes mesmo de nós processarmos as folhas dos nossos clientes, para que eles possam ter um pouco mais de tranquilidade e conforto em tomar a decisão e escolha pela ADP. Sobre a usabilidade do Expert, tem bastante coisa boa para falar. Então, primeiro, toda a usabilidade ela foi feita usando uma definição de cores e de contrastes definida pela ADP Estados Unidos com o objetivo de fazer com que ela seja uma plataforma mais acessível. Então, pessoas que têm um determinado grau de deficiência visual, elas conseguem usar a nossa aplicação de uma forma muito mais fácil, porque as definições de cores foram todas pensadas para esse fim. Além disso, para essa transformação, a gente usou muito dados de uso. Então, a gente foi atrás de logs do sistema para saber quais eram as funcionalidades mais usadas pelos nossos clientes, para transformá-las e deixá-las de uma forma muito mais fácil. E a gente teve um trabalho em conjunto do nosso time de User Experience, time de produto, time de desenvolvimento, para que das funcionalidades mais acessadas, elas estivessem de uma forma responsiva no celular ou no tablet ou no computador, ali fácil para os clientes usarem. Então, quando o Moro fala aí sobre ganho de eficiência, ter essas funcionalidades, as mais usadas agora disponíveis na tela do celular, ajuda muito nessa questão da eficiência. E se a gente for falar de e-social, o e-social ele tem, claro, o e-social da ADP, se a gente for olhar antes dessa modernização, nosso e-social ele já começou de uma forma totalmente inovadora e diferente no mercado, porque tudo aquilo que os nossos clientes fazem na folha de pagamento não precisa de nenhuma ação adicional para ir para o e-social. Está tudo automatizado, fez qualquer movimentação de folha que precisa para o e-social, vai. Quando o governo retorna com algum eventual código de erro, e vem com código ali, 895.223, esse código muitas vezes ele não é simples para o nosso cliente entender. E aí, trazendo a inteligência artificial, somado à nossa base de conhecimento, a gente consegue trazer o passo a passo ali para o cliente saber, olha, para aquele erro, quais os passos que ele precisa tomar. E já dando um spoiler, né, eu falei um pouco antes sobre a inteligência artificial agêntica, a gente já está trabalhando para que no futuro próximo
a gente tenha as sugestões e das sugestões uma opção. Ó, você quer que a gente execute essas correções para você? E aí ele não precisa sair, voltar, corrigir cadastro, nada. A inteligência artificial já vai corrigir tudo para ele. E você imagina, né? Eu estava mencionando a questão da eficiência. Você imagina uma empresa que tem um turnover alto, com esse tipo de tecnologia, simplificando, para quem eventualmente não conhece, ou acabou de entrar na empresa, ou não passou por um treinamento, ou está há pouco tempo na função, você imagina como pode ser útil esse tipo de trabalho, de auxílio que você tem na operação. Não precisa ser uma grande especialista. A ADP auxilia para que ela faça da maneira correta. Então isso realmente tem ajudado muito os nossos clientes, mesmo aqueles que têm modelos de negócio com maior turnover. Muito bacana. E ver que é uma solução consolidada já no mercado, mas que está sempre em evolução, né? E Diogo, você comentou sobre a inteligência artificial no E-Social, e eu queria entender como que ele traz essas soluções. É uma inteligência artificial que ela vai criar a resposta ou a gente tem uma base de conhecimentos para trazer essas soluções? A inteligência artificial generativa, ela sim cria respostas, mas ela cria respostas com base em algum lugar. A inteligência artificial trabalha com base em dados e a ADP tem uma base de conhecimento consolidada no Brasil há mais de 50 anos, de processos de folha de pagamento, de processos de RH. A ADP é a maior empresa, ou a empresa que mais tem na nossa indústria dados em nuvem e faz com que a nossa inteligência artificial seja mais completa do que as outras, porque afinal de contas a inteligência artificial aprende com os dados e a gente tem a maior consolidação de dados da nossa indústria em nuvem. Então, sim, temos a base de conhecimento, né, desde o começo do E-Social, mas muito antes do E-Social a gente está nessa indústria, como eu falei, há mais de 50 anos no Brasil. E daí que virá, e já vem a inteligência, a resposta da nossa inteligência artificial. E com uma preocupação muito grande em segurança da informação também, né? Sim, esse é um excelente ponto. A segurança da informação, o compliance, a ética, ela está no DNA da ADP desde o dia da sua fundação. Isso é algo muito crítico para o nosso negócio, isso é indiscutível. Então, a primeira coisa que a gente fez foi trazer para dentro da ADP uma instância de inteligência artificial que não se conecta com a inteligência artificial de fora. Então, os dados o treinamento da nossa inteligência artificial está separado do resto do mundo, os dados dos nossos clientes também super bem seguros. E, além disso, a gente tem todo um processo que foi criado pela ADP Global, nosso time de segurança de informação global, nosso time de legal e compliance, onde os nossos casos de uso de inteligência artificial, eles passam por uma avaliação de compliance, de privacidade, para ter certeza que a gente está cumprindo com esse que é o nosso core da ADP. Então, a gente conseguiu, desde aí da chegada da inteligência artificial na ADP, a gente já tem esses processos montados, todos fluindo com uma rapidez grande, né? Esse é o foco, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela está aí para a gente usar e ela é um foco grande da indústria, dos clientes. Então, nossos processos já foram colocados em prática, já estão fluindo de uma forma super rápida, garantindo que a gente tenha a inteligência artificial disponível de uma forma super segura. Muito legal, Diogo. E vocês falaram muito de automação, que melhora muito a produtividade dos clientes. E eu queria perguntar para o Moro, como que os clientes estão vendo essas tecnologias? Como eles estão sentindo os benefícios das tecnologias? A gente tem recebido uma série de feedbacks muito positivos, né? Tanto daqueles clientes que têm uma, talvez, maior busca, né, por transformação digital, por inovação, ou daqueles que, na verdade, buscam ser mais eficientes e a transformação é uma ferramenta pela qual eles vão utilizar. Independente do propósito do momento, os clientes, por exemplo, que utilizam as nossas soluções, que conhecem, principalmente a gente falou bastante de E-Social aqui, quem usa o E-Social e eventualmente conhece uma outra solução fala, uau, eu não acredito que essa solução de vocês realmente funciona da maneira como funciona. E ainda mais agora com a IA vai ficar ainda melhor, né? Já está ainda melhor. Então temos recebido uma série de feedbacks positivos. Quando a gente fala da questão de retorno sobre o investimento, tem sido melhor ainda, porque nós identificamos com as práticas de utilização de robôs para refino de cálculo durante o processo de transição da implantação. Antigamente as empresas faziam um paralelo de folha, né? Uma coisa bem ultrapassada, mas ainda se fala bastante no mercado.
O que era o paralelo de folha? Né? Só para tentar equalizar aqui. As empresas tinham um atual provedor de folha de pagamento que gerava um resultado de folha todo mês. Eles vão trocar a solução, eles ficavam forçando os resultados, as linhas para bater. Né? E a gente, ao longo do tempo, a gente encontrou uma série de oportunidades nessa transição. E hoje nós fazemos script de validação de cálculo de todas as regras de negócio. E utilizamos robôs para fazer esses cálculos. E nós identificamos uma série de oportunidades de refino desses cálculos para que as empresas possam ser mais eficientes. Então, hoje nós podemos dizer que, em média, de um cliente tradicional que nós fazemos a implantação, em média, ele pode contar com até 3% de redução do custo total pago de folha de pagamento em função desse refino de cálculos. Não significa dizer que estavam pagando errado, significa que os cálculos não tinham um nível de refino, de proporcionalização, de concessão que permitia eles terem o cálculo feito da melhor maneira possível. E com isso, com os robôs fazendo esse refino de cálculo, a gente consegue no limite da precisão e voltar esses resultados para os nossos clientes. Então, neste quesito, os nossos clientes têm ficado muito satisfeitos, porque você imagina, você paga 100 milhões de folha de pagamento no mês, você vai pagar 97 milhões no mês consecutivo com a ADP, é um baita resultado em apenas um mês. Então, isso é um ganho que a gente se orgulha muito, né, de aplicar, e isso vem com um componente que faz isso que se chama FGA, que é o Financial Governance and Audit, que faz esse processo de comparação e refino dos cálculos. Então, assim, o feedback tem sido dos melhores possíveis. Perfeito. E tem um impacto enorme em produtividade também. Produtividade, e isso a gente também consegue mensurar durante o processo de conversa com os nossos clientes iniciais, a gente consegue entender qual é a operação que eles têm, qual é a operação que eles podem ter. E isso, não necessariamente, muita gente fala, poxa, mas isso significa demissão, corte de pessoas. Não necessariamente. Essas pessoas, essas equipes, elas podem ser alocadas para outras atividades onde a empresa ela pode ter um melhor benefício, porque muitas vezes as atividades são repetitivas, né? E é exatamente essa transição que a gente está. Esse ano nós tivemos uma discussão muito bacana no Fórum de Davos, no Fórum Econômico Mundial, onde eles apresentaram as 15 posições que estavam mais ameaçadas com a tecnologia de inteligência artificial e as 15 que poderiam se diferenciar mais. E no bottom line, a maioria, claro que algumas posições vão ser diretamente afetadas, como por exemplo atendente, caixas, né, de supermercado, coisas do gênero. A gente já está vendo essa transição, não é de hoje, né, essa automação já está aí, mas ela vai ser acelerada agora com IA. Mas de fato a gente vai ver a IA coexistindo, né? Uma das posições mais incríveis de se acreditar que ela vai coexistir é a própria área de vendas. Então hoje, na nossa área de vendas da ADP, a gente já tem IA trabalhando em conjunto com os vendedores. Nós já temos demonstrações online feitas com avatares de IA da ADP. Nós já temos uma série de reuniões em que a nossa IA ajuda o vendedor a fazer um resumo de reunião, fazer uma ata, se organizar para os próximos passos. Ou seja, na verdade, essas tecnologias elas deveriam vir para somar. Né? Eu acho que vai demorar muito tempo para que a gente tenha uma transição definitiva, né, de esta posição não existe mais. Há quanto tempo a gente está vendo o PDV com autosserviço no PDV e essa coisa está coexistindo, né, com o caixa. Você olha ali para o lado, tem o caixa. Quantas vezes você vai no PDV e ele trava? Tem que ter alguém lá para destravar. Então essas coisas vão coexistir durante muito tempo. O que eu acho interessante é as empresas com o propósito, né, de mudança. Qual é o objetivo, né, da transformação? O que eu posso esperar dessa tecnologia? E tentar aí sim construir um plano para extrair o melhor resultado possível. Muito legal. E muda muito o posicionamento do RH, né? Então antes a gente tinha uma equipe muito operacional e agora elas vão ter tempo para serem cada vez mais estratégicas. Eu acho que elas estão sendo convidadas para esse baile, né? Porque definitivamente antes era uma área realmente muito operacional, principalmente a administração de pessoal, RH, e agora é uma área que está sendo convidada a se juntar à organização em busca de maior eficiência. E passa por um pouco disso que a gente falou, eficiência da equipe, eficiência nos cálculos, refino no cálculo, né? Adoção das tecnologias para que você tenha o melhor dos mundos. Não simplesmente só a adoção de tecnologia porque a tecnologia é bacana, né? Como o próprio Diogo colocou no início. Muitas implementações, muitos desenvolvimentos falham, na verdade não é porque a tecnologia não funciona, é porque o propósito dela,
ou a implantação dela não foi muito bem definido. Qual é o propósito disso? Então, eu acho que uma transformação digital, aplicando essas tecnologias, entre outras, e aí a gente está falando um pouco de IA porque é mais disruptivo, mais inovador, mas desde a automação do BPMS, dos RPAs, né, elas vêm com base em trazer o melhor resultado, trazer mais eficiência para aquelas organizações que buscam ser mais eficientes. Você não vai colocar um robô para fazer uma atividade que talvez não vá te trazer nenhum benefício, que não vai te trazer nenhuma segurança, só porque ele cria uma imagem de modernidade. Pode ser que alguma empresa defina esse tipo de abordagem, mas não é o recomendado, né? E normalmente essas são as que falham, né? Essas que não têm muito propósito, muita substância de base para a utilização. Perfeito. E falando sobre eliminar trabalho operacional, eu acho que o Diogo pode trazer para a gente como a gente tem evoluído em autosserviço, né? Sim. Como eu comentei antes, das funcionalidades mais usadas pelos nossos clientes, a gente buscou, já nesse último ano, transformar como é que a gente pode dar para o colaborador do cliente a ferramenta para que ele se resolva sozinho na necessidade que ele tem, sem precisar mandar um e-mail ou sem precisar acionar o RH. Né? Então, esse ano a gente já avançou, enfim, com a possibilidade do próprio colaborador do cliente informar um afastamento, de consultar seus dados pelo próprio celular, batida de ponto, enfim, nem se fala que a gente já faz aí há algum tempo, mas a grande novidade é que a gente já está trabalhando para que o colaborador do nosso cliente tenha também acesso à inteligência artificial para ele fazer perguntas à inteligência artificial com dados relacionados aos dados dele da ADP, folha de pagamento e os dados que estão lá. Olha, que legal. Então, se eu precisar trocar o meu endereço, eu não preciso mandar um e-mail para RH, eu posso ir lá e já pedir essa alteração. Você pode fazer essa alteração. Esse é um ponto muito interessante, já voltando no que a gente fez esse ano, das funcionalidades mais acessadas. A gente comentou sobre o novo visual, né, que ele está mais acessível para pessoas com determinado grau de deficiência visual. Mas essas funcionalidades mais acessadas, a gente retransformou elas. Então, não é que a gente aplicou um visual bonito numa funcionalidade antiga já existente. A gente refez para que ela ficasse fácil de usar por colaboradores dos nossos clientes. Então, mesmo antes da inteligência artificial, o colaborador hoje já tem uma forma fácil de olhar pelo seu celular e fazer pedidos como alteração de endereço, o próprio afastamento que eu falei, ou inclusão de um dependente, a inclusão de uma comunicação de um casamento, por exemplo. Somado a isso, o que a gente está preparando para liberar no futuro próximo é ele poder fazer também consultas usando a inteligência artificial para dentro da ADP, os colaboradores dos nossos clientes. Então, a inteligência artificial vai me responder quantos dias de férias eu tenho. Vai. Eu posso perguntar isso para ela no futuro. Você não precisa... Mais que isso, desculpe te interromper, Claro. Diogo. Eu fiquei absolutamente entusiasmado com o que eu vi na apresentação recentemente dos produtos que nós estamos trazendo, que é a AVA, que é a assistente virtual da ADP, que é a ADP Assist. Então, mais do que perguntar os dias de férias, o que eu achei fascinante foi o seguinte: você pode perguntar, você como gestora, pode perguntar para a sua assistente da ADP, que é a AVA, AVA, por gentileza, como eu faço para reduzir as horas extras da minha equipe? Ela vai te orientar com as melhores práticas de gestão, com um plano de execução para que você possa executar com a sua equipe. Ou seja, ela vem junto com melhores práticas de mercado. Então, seria como se você tivesse um coach junto de um assistente virtual. Então, é uma vertente que o mercado, que eu vejo que só a ADP hoje está seguindo, né? E que é uma vertente única, porque todo gestor gostaria de ter esse coach, todo gestor gostaria de ter esses insights. Então, hoje a gente tem que procurar em algum lugar, vai na internet, busca, fala com um amigo, fala com alguém dentro da empresa, mas no futuro você vai poder ter tudo isso integrado na sua assistente. E mais, ela pode organizar suas reuniões, seu one-on-one, né? Enfim, toda a etapa de gestão, o que é burocrático, ela vai te apoiar nessa execução também. Muito bacana. E a gente está trazendo, então, as tecnologias de ponta aqui para as soluções ADP, né, Diogo? Esse é o grande benefício de você se associar a um parceiro como a ADP, né? A gente tem a gente é uma empresa gigante no mundo inteiro e todas essas tecnologias que o Moro está trazendo, a gente tem um investimento mundial nesse tema e a gente consegue trazer para os nossos clientes brasileiros e clientes multi-country várias dessas soluções, né? Olhando, a gente consegue olhar tendências mundiais, a gente consegue pegar melhores práticas, aplicá-las e trazer para o mercado nacional também de uma forma muito mais fácil.
Agora eu queria que vocês dois trouxessem algumas dicas das empresas que querem se preparar para o futuro. Existe uma preocupação grande das empresas de tentar se preparar ao máximo antes de entrar nessa jornada digital de inteligência artificial. Mas as coisas estão passando tão rápido e estão evoluindo numa velocidade que quanto mais você espera, mais você se prepara, mais você acaba ficando para trás. Então você não precisa esperar para começar, você pode começar com, se você já tiver, enfim, com mínimo de organização, você já consegue começar por ali. De novo, você começar sozinho é muito mais difícil, você trazer um parceiro para te ajudar e um parceiro que conheça o seu mundo traz uma facilidade, uma velocidade muito grande na sua implementação. Eu, seguindo uma outra vertente, eu acho que as empresas elas têm que tomar a inovação, a tecnologia, como, na verdade, um caminho sem volta. Quando você olha tudo que nós vivemos nos últimos anos, nos últimos 20 anos, as empresas que não inovaram, as empresas que não se modernizaram, provavelmente não estão mais, ou não são mais as referências de mercado que elas em algum momento foram. Então a gente viveu essa transição, mas essa transição ela aconteceu com um propósito. Então a primeira coisa que eu acho que precisa existir é o propósito. Qual que é o objetivo, né, da empresa? Ela vai ser mais eficiente, ela precisa ser mais ágil, ela precisa ser mais inovadora no relacionamento com o cliente, ela precisa ser mais segura, tudo isso junto, né? E normalmente as empresas vêm com tudo isso junto, nunca vem uma missão única, né? Mas o ponto é o seguinte, como eu aplico essas tecnologias para serem mais eficientes. Então, o Diogo mencionou um pouco dos parceiros, né? Existem empresas especializadas, no nosso segmento nós somos especializados, e nós só fazemos isso, né, no mundo inteiro. Então, é a mesma coisa que se você entra numa empresa de fast food, né? Eles são muito especializados em fazer fast food, nós somos muito especializados em fazer gestão do capital humano, em todos os países onde nós estamos, e aplicando sempre as melhores e mais modernas tecnologias, para que as empresas tenham o máximo de eficiência, melhor atratividade dos seus negócios e, obviamente, ser mais eficientes nos segmentos que atuam. Então, eu acho que a primeira coisa é focar, né, no seu core business, com esses objetivos, e traçar um plano. Na questão da gestão do capital humano, a gente pode ajudar bastante. E falando sobre inteligência artificial, automação, como que vocês veem a reação do mercado brasileiro a essas tecnologias? A inteligência artificial está no trend, né? Tá todo mundo falando de inteligência artificial, todo mundo quer entrar rápido e usar bem essa tecnologia. Qual é a melhor forma de começar? Qual é a melhor tecnologia? Porque quando a gente fala da tecnologia em si, a gente tem um cardápio enorme de opções, né? Qual é a melhor forma da gente usar? Qual que a gente vai escolher? E nós da DP, a gente está colocando o RH no centro de tudo. Como é que a gente faz do lado da DP para garantir que a gente está gerando um serviço de valor através da inteligência artificial? E a gente inclusive, já temos funcionalidades de inteligência artificial disponíveis que a gente já fala. Mas a gente está colocando o RH no centro de tudo, né? E a gente também precisa lembrar que o RH, além de lidar com dados sensíveis e confidenciais, a gente lida com o pagamento das pessoas. Então, é tão sensível quanto... Eu não posso errar um pagamento de alguém, nem para cima, nem para baixo. Isso pode me trazer problemas muito graves. Então, a gente está olhando para essas tecnologias com o RH no centro, garantindo que a gente vai sim dar uma solução confiável para os nossos clientes usarem e pagarem seus colaboradores com a curiosidade e confiança. E quando a gente fala de adoção, é interessante a gente lembrar o seguinte, o Brasil é um dos países onde a gente tem mais early adopters de tecnologia. Então, quando a gente olha o B2C, isso fica muito claro, né? Quando você vê um novo celular, um novo modelo de celular, todo mundo fala, olha, você vai comprar o novo modelo de celular que saiu, da marca X, da marca Y. As pessoas são sedentas por tecnologia e elas colocam isso no dia a dia. E nas empresas não é diferente. A gente percebe uma grande voracidade, né, pela implantação da transformação digital. Mas uma coisa que tem sido, eu acho que até interessante, é o aprendizado que a gente tem vivido. Porque junto com os desafios econômicos que a gente tem, né, que a gente já falou um pouquinho deles, a gente começa a ter escassez de recursos. A gente tem uma taxa de juros de 15%. Né? Então você não tem dinheiro sobrando no mercado para fazer investimentos, né, de acordo com a preferência de cada um. E aí com isso você começa a ter que discutir mais as oportunidades de investimento. Essas oportunidades de investimento elas começam a ter que ter um propósito muito mais profundo.
E é esse propósito que normalmente driva essas transições, essas transformações e essas inovações. E eu acho que isso está diretamente correlacionado ao que o Diogo colocou. Mercado onde você não tem uma taxa de juros tão alta, é mais fácil você conseguir funding para fazer investimentos no momento. Agora, atualmente, com uma taxa de 15%, você deixa o dinheiro no banco, você sabe que vai render 15% todo ano. Então, é crucial duas variáveis, né? Primeiro, o propósito, e a outra, a análise de retorno desse investimento. E aí, essas duas coisas estão muito conectadas. Muito legal. O Diogo falou de jornada, a gente falou de tecnologia, e eu sei que a gente está numa jornada de evolução digital, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, Diogo, do que a gente tem feito, o que tem de novo. Eu entendo que tem questões ali de autosserviço, de acessibilidade, que a gente tem uma grande evolução, né? Sim, excelente ponto. A ADP tem uma grande preocupação dentro da área de produtos global da ADP em como tornar as nossas soluções mais acessíveis. Então, pessoas que têm um determinado grau de deficiência visual, ao acessar as soluções da ADP, os sistemas da ADP, elas ali vão ter uma facilidade, e essa foi uma mudança que a gente teve aqui no nosso último ano, porque a escolha de como a gente distribui os elementos na tela, como a gente coloca a cor de um botão, a cor de fundo, ou o tamanho da fonte, qual fonte a gente usa, foi tudo pensado para acessibilidade. Então, se eu falar que só de América Latina, o time de produtos e desenvolvimento nesse último ano passou por 2.000 horas de treinamento em acessibilidade, esse é um número super relevante, para que os nossos desenvolvimentos a partir de agora já sejam de desenvolvimentos de aplicações acessíveis. Então a gente, claro, tem uma aplicação que é mais antiga que isso, a gente passou por uma reforma dela, visual, então o visual do Expert hoje ele foi todo renovado para que ele seja mais acessível, e as próximas funcionalidades que a gente for desenvolvendo, ela já vem com esse nível de acessibilidade. Falando sobre tecnologia, eu sei que a gente está numa evolução constante da jornada digital na ADP, né? Eu queria que você contasse um pouco mais, Diogo. Sim, excelente ponto. É algo que me orgulha muito, porque a primeira coisa é a gente fez uma alteração em como o Expert é exibido para os usuários, seja usuários do RH, seja colaboradores dos nossos clientes. Então, essa camada nova, enfim, esse visual novo, ele foi todo pensado para que ele seja mais acessível. Então, pessoas que têm um determinado grau de deficiência visual conseguem hoje navegar pela nossa solução de uma forma muito mais fácil que antes. Nosso time, falando só de América Latina, toda a ADP global, todos os times de desenvolvimento e produtos global precisaram passar por treinamentos de acessibilidade. Se eu falar só dos números de América Latina, os nossos times aqui de produtos e desenvolvimento somaram 2.000 horas de treinamento em acessibilidade, para que as nossas plataformas ou as novas funcionalidades que a gente desenvolve a partir de agora já sejam funcionalidades acessíveis já desde largada. Desde o momento que a gente libera, ela já é algo pensando para pessoas que têm esse determinado grau de deficiência visual. Eu dou aqui alguns exemplos. Quando antes a gente usava algumas cores para dar status de algum evento, verdinho quando o evento está ok, vermelho quando o evento tem um problema, pessoas que têm daltonismo têm dificuldade de ver o verde e o vermelho, não podem considerar status por cor. Então a gente precisa usar um texto ali para dar o status de algum evento, enfim. Isso fez parte desse treinamento, a partir de agora tudo que a gente liberar vai ser assim. Além da parte de acessibilidade, se eu for elencar aqui as principais funcionalidades que a gente liberou esse ano, então possibilidades de um gestor fazer aprovação de uma requisição usando o celular, possibilidade do colaborador fazer alteração de endereço, pedir suas férias, o gestor também aprova as férias pelo celular, mas inclusão de um evento de casamento ou de divórcio, uma licença nojo, enfim. Todas aquelas funcionalidades que a gente viu que eram as mais acessadas, a gente está tirando essa carga da mão do departamento de RH porque o colaborador consegue fazer direto dentro do Expert. Muito interessante, Diogo. E me chamou muita atenção a parte que você fala de acessibilidade, porque conecta muito com o que o Moro citou de inovar com propósito, né? E eu queria saber, Moro, como que os nossos clientes estão recebendo essas novidades, essas melhorias em acessibilidade? Primeiramente, o mercado é sedento por esse tipo de inovação, né? Então, como o próprio Diogo mencionou, a questão
da acessibilidade da jornada digital. Inclusive, é importante lembrar que a jornada digital na nossa solução ela é assistida por meio das soluções de automação. O que eu quero dizer isso? O BPMS, ele orquestra todas as regras e políticas dentro, junto com as automações que são feitas pelos robôs. Por quê? Isso faz com que as nossas execuções, os nossos processos, as regras e políticas sejam blindadas dentro de cada um dos processos da nossa solução, fazendo com que ela seja mais segura, com que ninguém faça nada diferente do que deveria fazer, que ninguém faça uma alteração manual de uma forma que não devesse fazer, ou que não poderia ser feita. Então, todas essas demandas, né, que de novo é com um propósito. Qual que é o propósito? Ser mais eficiente, ser mais seguro, ser mais robusto, né? Então, ser mais acessível. Então, para a gente, esse desenvolvimento de inovação, essa criação de uma jornada digital assistida, a gente chama de inovação pelo desenho, né? Por quê? O desenho tem o propósito dele, assim como segurança para a gente, segurança by design, né? Então, tudo isso faz parte do core business da ADP, faz parte do DNA da ADP. E hoje o mercado, quando ele olha, né, as demandas que ele tem por ser mais eficiente no contexto econômico como o que a gente está vivendo, eles são, obviamente, sedentos para entender como essas soluções podem ajudar. E hoje a gente tem condições de, antes mesmo de uma implantação, mostrar para eles quais o tipo de benefício seja na operação, seja na colaboratividade, por meio de uma solução que permita, né, essa colaboratividade de uma maneira mais amigável, uma solução blindada, uma solução robusta que possa fazer com que eles sejam mais eficientes. Então a gente tem muita demanda hoje disso, e hoje nós temos uma equipe específica só para fazer esses estudos com os clientes, dada a demanda que nós temos hoje no mercado. Então é por isso que a gente fala, né, inovação com propósito, ela tem que ter uma base muito bem fundamentada para que ela seja corretamente aplicada e que você tenha o resultado que você espera. Muito legal. E eu sei que a gente está trazendo algumas melhorias que utilizam inteligência artificial aqui na ADP, né? Eu queria que o Diogo contasse um pouco. Sim, a gente esse mês está disponibilizando a inteligência artificial aplicada ao processo do e-social. Então, se eu puder dar 2 passos atrás, né, o nosso e-social ele foi criado de uma forma 100% automatizada. Mesmo antes da gente falar sobre inteligência artificial, a nossa solução de e-social ela já é 100% automatizada. Então, tudo aquilo que é feito na folha de pagamento, ela vai para o e-social sem ninguém precisar dar um clique a mais. Então, toda a mensageria, todos os fluxos ali que garantem a entrega do evento no prazo para o governo, ele já é automatizado. Quando retorna um erro do governo, que retorna ali um código ou uma mensagem de erro, que parece erro de manual de TI, isso hoje é uma dificuldade para os nossos clientes. E o que a gente fez foi, através da nossa base de conhecimento de como é que a gente resolve os problemas de social, aplicada a esses erros, a gente tem a inteligência artificial dando para o cliente o passo a passo de como é que ele resolve aquele erro 223 que aparece no monitor de social dele. Então, hoje, ele aparece ali, a gente vai já colocar isso na mão dos clientes, mas qual é o passo a passo para corrigir aquele problema? Então, é uma inteligência artificial alimentada com os nossos conhecimentos e nossa expertise, né? Esse é um excelente ponto, porque a inteligência artificial, todos sabem disso, ela aprende através dos dados que ela tem. Nossos dados, claro, de inteligência artificial, com todas as preocupações que a gente tem com security, compliance, a gente tem uma inteligência artificial separada do resto do mundo, para garantir a confidencialidade dos dados dos nossos clientes. Dentro dessa nossa inteligência artificial, a gente colocou a nossa base de conhecimento, não só de social, mas todo o histórico, toda a base de conhecimento que a gente tem de mais de 50 anos de Brasil, na ADP, ali dentro para que ela use esses dados para aprender e dar a melhor resposta para os nossos clientes. E esse é só o primeiro passo, tá? A gente, já dando um spoiler dos próximos aqui, mas a gente vai trabalhar, e eu comentei sobre a inteligência artificial agêntica no começo, mas a gente vai trabalhar para que essa solução, né, já tem gente trabalhando disso lá no time, mas para que essa solução dê o passo a passo de correção do problema e que ele fala o seguinte, você quer que eu corrija esse problema para você? E todo o problema ali já vai ser corrigido. É uma verdadeira transformação em produtividade, né? Exatamente. E aproveitando esse gancho, né, olhando do lado de vendas, nós já utilizamos também IA hoje, já há algum tempo, para complementar as atividades dos vendedores, né? Então, os executivos de vendas da ADP já contam com a sua IA, que ela auxilia nas reuniões, fazer toda a parte de ata, orientações dos próximos passos, ela pode inclusive agendar reuniões
com os prospects. Nós hoje temos capacidade de fazer demonstrações de produto também com as IAs generativas da ADP, com os avatares, fazendo as explicações com uma base de conhecimento vasta de muitos anos que nós temos aplicado ao desenvolvimento dessas tecnologias. E logo mais nós recebemos a comunicação recentemente da disponibilização da AVA, que é a assistente virtual da ADP, que muitos conhecem como ADP Assist. Ela também vai permitir que você faça perguntas simples, mas esse não é o objetivo, né? O objetivo não é parar por aí. O objetivo é fazer com que ela possa atribuir funções mais complexas, do tipo, você possa perguntar para ela como que você faz para reduzir a quantidade de horas extras da sua equipe, quais são as melhores práticas, né, que você deveria perseguir de gestão para reduzir. E ela vai orientá-la, vai dar o passo a passo do que você pode fazer no dia a dia, dentro e fora da solução da ADP, ou seja, fazendo reuniões objetivas, mais próximas, e dentro da ferramenta também como que você pode fazer para fazer essa gestão mais direcionada a esse objetivo. Então, de novo, né, mais uma vez, né, a transformação com o propósito de treinar. Você imagina, olhando a questão do e-social, uma empresa que tem um turnover muito grande, quem precisa se preocupar em saber eventos, número de eventos, as pessoas não precisam passar por tantos treinamentos porque a própria solução vai orientar. Então, isso é importantíssimo, principalmente para aquelas empresas grandes, onde tem um valor de turnover significativo, que isso pode significar um problema na gestão. Deixa eu complementar a sua resposta. Você falou da inteligência artificial sendo aplicada no processo de vendas. Tem um dado super relevante que saiu essa semana. A gente, na área de tecnologia da ADP Global, a gente tem as ferramentas de inteligência artificial para apoiar no desenvolvimento, apoiar nos testes dos softwares que a gente gera. E essa semana a gente chegou ao número de 1 milhão de linhas de código escritas por inteligência artificial. Uau! 1 milhão? 1 milhão de linhas de código escritas por inteligência artificial. Isso em toda a ADP ou especificamente no Brasil? Toda a ADP. Uau! Nós no Brasil também usamos da mesma tecnologia. A gente Até porque nós temos o Labs no Sul, né, que Sim. é um dos grandes responsáveis por esse desenvolvimento. Exato, mas um número super relevante. Uau! É Muita impressionante, Diogo. E acho que isso conecta muito também com o que a gente fala de como a ADP traz um papel mais estratégico para os nossos clientes. Então, a gente elimina o trabalho operacional e aquelas pessoas que estavam fazendo trabalho operacional podem mudar o papel delas dentro da empresa. Então, não necessariamente ela vai eliminar aquele cargo da empresa, né? Eu queria que vocês contassem um pouco como que a gente impulsiona essa mudança no mercado. É isso mesmo, eu acho que você tocou num ponto importante. Nós estamos no momento de inflexão da curva, né? As pessoas estão todas preocupadas com uma nova tecnologia, com uma série de possibilidades. Então, muita gente fala, pô, vai perder o emprego, e na verdade não é tão simples assim. Quando a gente vai ao supermercado, a gente vê os PDVs. Há quanto tempo a gente vê lá, né, os PDVs? Né? Oi? Autosserviço? O autosserviço, né, no momento de passar um caixa, né, no supermercado. E as coisas coexistem, né? Você tem o caixa com uma pessoa ali também te atendendo. Muitas vezes o próprio autosserviço dá problema e vem uma pessoa para te ajudar com o autosserviço. Então, eu acho que nós vamos viver, né, e eu tenho lido bastante sobre isso, e o Fórum Econômico esse ano em Davos trouxe bastante disso, né, que as coisas elas vão coexistir, as profissões vão coexistir. Claro que nós vamos começar a deixar de ter mais pessoas determinadas para determinadas atividades, para determinadas funções, e essas tecnologias vão começando a absorver, né? Mas isso é uma transição gradual, não vejo isso como sendo uma coisa muito drástica de ser implementada. Inclusive em vendas, né? Esse Fórum Econômico em Davos trouxe que as atividades de vendas elas não serão substituídas por IA, elas serão complementares, né? E a IA hoje ela nos ajuda muito, é uma ferramenta fundamental para que a gente possa ter maior produtividade, para que a gente possa focar cada vez mais no que interessa, que são os clientes, na troca, na interação e no cuidado com os nossos clientes. Legal, e eu queria que vocês trouxessem algumas dicas para as empresas que querem se preparar para esse futuro, que na verdade já começou, né? Sim. Olha, o primeiro ponto é entender qual é o propósito para aplicar essa transição. A segunda parte eu iria um pouco na área do Diogo, que é a organização de dados, porque é fundamental a organização, estruturação e limpeza dos dados, porque a IA ela é resultado do machine learning e do deep learning em cima do machine learning, ou seja, ela aprende com dados estruturados e bem organizados.
Então, se você tem isso, se você tem um propósito, se você tem capacidade de organizar seus dados internamente, fenomenal. Se você não tem, acho que seria muito importante que você encontrasse empresas que sejam especializados nessa área, como por exemplo nós, no nosso core business, fazendo gestão do capital humano, para que você possa tentar ter as mesmas vantagens que nós hoje podemos aplicar para os nossos clientes sendo especialistas nesse segmento. E eu reforço esse ponto do Moro. A tecnologia, pela tecnologia, ela não vai resolver o problema. Teve ali o exemplo daquele prospect que o Moro estava conversando e a solução que ele colocou não estava sendo muito usada. Eu até chutaria, sem conhecer muito o tema, que foi a gente tem uma tecnologia, vamos usar a tecnologia. Né? Então, olhar para os processos, olhar para as pessoas, olhar para os dados é extremamente importante. E uma coisa que eu aprendi com um líder, os dados eles não são a resposta, eles são a pergunta. Acho que é importante quando a gente olhar para os dados, é perguntar o porquê que isso está acontecendo, né? Como que eu resolvo isso, como que eu melhoro isso, e não como o resultado de uma equação e está dada a solução. Né? É muito diferente quando a gente olha o dado como uma pergunta, ele é muito mais desafiante e ele traz muito mais insight. E complementando, né, uma das coisas que me deixa, muitas coisas me deixam orgulhoso de trabalhar na ADP, mas uma delas é que nós somos a empresa que mais concentra dados de gestão de capital em nuvem, gestão de capital humano em nuvem no mundo. Então, partindo desse princípio que você falou totalmente correto de que a inteligência artificial usa os dados, nós somos a empresa mais capacitada em dados em nuvem de gestão de capital humano no mundo. Então, quando eu falei lá atrás de uma inteligência artificial preditiva, né, quem vai conseguir cruzar esses dados de uma forma que outras empresas não conseguem é a ADP, pela quantidade de dados que a gente tem disponível. Eu acho que foi em 2022 ou 2023, se não me falha a memória, que saiu um reconhecimento da ADP como sendo a maior empresa de processamento de dados corporativos privados do planeta. Ou seja, é um volume, só corrobora com o que você está falando, né? É um volume realmente monstruoso de dados. Sim, de fato. E outro destaque que a gente tem também é em questão de adaptação às mudanças legislativas, né? Então eu queria que vocês me falassem assim, como que essas novas tecnologias estão apoiando as empresas nessa adaptação, nesse contexto brasileiro? Tem muita oportunidade nesse caso, né? A gente sempre faz uma mescla do núcleo humanizado e robotizado, e quando eu esse robotizado é porque a gente nasceu com esta vertente, né, de solução, mesmo antes da IA, né? Nós nascemos lá com o BPMS, depois com os RPAs, que são os conhecidos robôs, e agora aplicando o IA. Então, a gente, desde o momento da implantação, a gente já faz uso disso para o que as empresas antes trabalhavam como paralelo de folha, a gente já faz validação de script, né, para ter certeza de que todos os cálculos estão da maneira correta e evitar arredondamentos, concessão, proporcionalização equivocados, ou não, nem sempre equivocados, mas talvez não tão precisos. E quando você usa robô e IA para fazer isso, o nível de refino é absurdo. É tão grande a melhora de refino dos cálculos que é possível, em média, a gente atribuir 3% de redução total do custo da folha de pagamento utilizando essa metodologia e essas tecnologias. Então isso tem sido muito procurado, muito demandado, porque quando você compara o mercado, né, momento econômico, taxa de juros, remuneração, reforma tributária, ou seja, uma série de desafios que estão aí, e você tem a possibilidade, dentro da sua organização, de fazer o uso dessas tecnologias, dessas metodologias, para que você esteja mais eficiente. Então isso a gente está vendo hoje como uma baita oportunidade, não só para a gente, mas também para os nossos clientes e prospects. Perfeito. Então, eu acho que é isso, né? A gente falou muito sobre inovação, sobre propósito, e isso diz muito sobre a nossa história. Então, aqui na ADP a gente inova muito, mas sempre com o propósito de colocar as pessoas, o RH no centro e trazer soluções que realmente impulsionem a transformação das empresas. Então, eu quero agradecer pela participação de vocês, por toda a informação, todo o conteúdo que vocês trouxeram, e estamos muito animados para receber todas essas melhorias e essas inovações que comentamos. Nós também. Obrigada, pessoal, e até a próxima.